Oiê, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mídia Amigurumi. Pessoal, hoje eu trouxe para nós confeccionarmos juntos esse ursinho. É o ursinho Tutti. E hoje nós vamos fazer ele aqui juntinhos. Eu vou mostrar para vocês o material que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar alfinetes, agulha de tapeceiro, vamos utilizar agulha de crochê 2,5 milímetros, tesoura, fibra, enchimento de fibra acrílica. Vou mostrar para vocês os fios que nós vamos utilizar. Hoje eu vou confeccionar o nosso ursinho Tutti com o fio 7625 para fazer as perninhas, os bracinhos, a cabecinha e o corpinho, tá joia? As orelhinhas, vai ser o 7625. Mas o que eu confeccionei esse primeiro ursinho Tutti aqui é o fio 7727 da Amigurumi Soft. Mas você pode usar o fio que você tiver em casa. Pode ser qualquer fio que você tiver, a cor que você quiser confeccionar. Se quiser fazer ele menininha, com a roupinha rosa, com um lacinho, fica ao seu critério. O que você quiser fazer, vai ficar lindo do mesmo jeito. A roupinha dele é o 5442. O fuço dele, que é essa parte maior aqui do focinho dele, é com a 7062. O branco para fazer o detalhe dos olhos. E o marrom escuro para a gente bordar o focinho dele e as sobrancelhas. Olhinho com trava número 11. Vamos utilizar também um marcador de pontos, para nós marcarmos as nossas carreiras, para a gente não se perder. São esses os materiais que nós vamos utilizar. Vamos lá? Vamos confeccionar esse ursinho lindo? Vem comigo! Pessoal, vamos começar pelo nosso bracinho. Vamos fazer 2 bracinhos. Vamos começar com um anel mágico. Segura a ponta que vem do novelo, passa por baixo dos dedos e segura a outra ponta. Venho com a agulha por baixo da primeira laçada, pego a outra, giro, vou lá no fio do novelo e passo por dentro dessa argolinha. Esse é o anel mágico. Tá joia? A gente dá uma puxadinha para não ficar muito solto, muito folgado. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos no anel mágico. Puxo o anel mágico. Na carreira de número 2, nós vamos pegar aqui um ponto baixo no primeiro pontinho. Já vamos colocar o nosso marcador para a gente não se perder. Coloca o marcador no primeiro ponto e vamos fazer um aumento. Um ponto e um aumento em toda a volta, totalizando 9 pontos baixos. O aumento, pessoal, é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto e um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Um ponto e um aumento. Vamos ficar com 9 pontos baixos. Aqui dá uma paradinha, puxa o anel até fechar. Olha lá, ficou fechadinho o anel. Vamos contar para ver se nós temos 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos. Da carreira 3 até a carreira de número 10, vai ser ponto baixo em toda a volta. 9 pontos baixos. Da carreira 3 à carreira de número 10. Então, vamos lá. 1, 2, coloca o marcador no primeiro pontinho feito. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. Pessoal, nós já fizemos aqui a nossa volta de número 3 e ele vai emborcando assim, é normal, tá? Para formar o bracinho dele. Esse fio que tá vindo aqui do anel mágico, a gente já pode cortar ele para não atrapalhar a gente, tá joia? Nós vamos fazer da carreira de número 3 a carreira de número 10, ponto baixo em toda a volta, 9 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui, vocês façam o de vocês aí e já já eu volto pra gente continuar confeccionando o nosso ursinho Tutti. Pessoal, terminei aqui as minhas 10 carreiras do nosso bracinho. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de fibra acrílica de enchimento. Nós vamos colocar um pouquinho de enchimento, não precisa ser muito, não precisa colocar muito enchimento não, porque senão o braço vai ficar muito duro, vai ficar muito difícil de trabalhar com ele. Eu gosto de colocar só um pouquinho mesmo de enchimento. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos, pegando o ponto da frente e o ponto de trás do bracinho pra gente fechar ele. Tá joia? A gente vem aqui no primeiro pontinho, vai lá atrás, passa no outro lá de trás, laça o fio e faz o ponto baixo. Um ponto baixo, de novo, 2 pontos baixos, de novo, 3 pontos baixos e o último pontinho baixo, pegando o ponto da frente e o ponto de trás. São 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Nós vamos deixar um fio para arrematar, porque a gente não precisa deixar fio para costurar. Nós vamos unir no corpinho. Deixa um pedacinho de fio, corta. Eu gosto de pegar aqui, ó, passar por dentro para poder ficar seguro. Porque aí ficou seguro, deu nozinho, é só esconder. Só esconder esse fio aqui e cortar. Mas você pode arrematar da forma como você achar melhor aí. Como você está acostumado a arrematar as suas peças. Mas eu gosto de passar uma vez e esconder esse fiozinho aqui. Que aí, ó, fica certinho os 4 pontinhos. Vamos cortar aqui o fio e esconder. Eu tenho essa ferramentazinha aqui, que com o arame galvanizado número 18, eu fiz essa ferramentazinha aqui, mas você pode colocar com a agulha também. Com a pontinha da agulha, a gente também consegue colocar o resto da linha que sobrou para dentro. E aí, nós vamos fazer 2 bracinhos. Pronto, pessoal, nossos 2 bracinhos já estão prontos. Agora, nós vamos confeccionar a cabeça. Vamos fazer o anel mágico. O anel mágico. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. A segunda volta vai ser aumento em toda a volta. 6 aumentos. Aumento 2 pontos no mesmo ponto de base, 6 vezes, 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Vamos puxar para fechar bem o nosso anel. A carreira de número 3 vai ser 1 ponto baixo e 1 aumento. 1 ponto baixo, vamos marcar o nosso pontinho. E um aumento no próximo ponto. Nós vamos fazer isso em toda a volta. Carreira de número 3 finalizada, vamos para a carreira de número 4. E a carreira de número 4 vão ser 2 pontos baixos e 1 aumento, ou seja, 1 ponto, mais 1 ponto no próximo ponto de base, 2 pontos baixos,
Vamos marcar aqui o nosso primeiro pontinho e um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A nossa carreira de número 4 vai ser assim: 2 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos. Tá joia? Eu vou fazer o meu, vocês façam de vocês e eu já volto. Carreira de número 4 finalizada e nós fizemos um total de 24 pontos. Carreira de número 5 vão ser 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, vamos marcar aqui o nosso primeiro pontinho. 3 pontos baixos e um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base, totalizando 30 pontos baixos. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Carreira de número 5 finalizada com 30 pontos baixos. Pessoal, todo final de carreira é bom a gente contar, para a gente não se perder. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, é sempre bom a gente estar contando. Carreira de número 6. Carreira de número 6 vão ser 4 pontos baixos e um aumento em toda a volta, totalizando 36 pontos. 1, 2, vamos marcar o nosso primeiro pontinho. 3, 4 pontos baixos e um aumento. Carreira de número 6 finalizada, 4 pontos baixos e um aumento, totalizando 36 pontos. Agora, da carreira de número 7 até a carreira de número 14, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. 36 pontos da carreira de número 7 à carreira de número 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 voltas. Nós vamos fazer 8 voltas com 36 pontos. Vamos lá? 1, 2, sem aumento e sem diminuições. Carreiras retas, 8 voltas retas com 36 pontos. 3, 4, 5, 6. Agora vocês vão notar que vai começar a dar uma emborcadinha assim para dentro. Vai começar a virar para dentro e é normal, é para fazer o formato da cabecinha, tá joia? Eu vou fazer as minhas 8 voltas e já já eu volto com vocês. Terminei aqui as minhas 8 voltas, no total de 14 voltas com 36 pontos. Agora, nós vamos dar uma paradinha para a gente poder colocar os nossos olhinhos, tá joia? Nós vamos colocar os nossos olhinhos entre a volta 11 e 12 com 6 pontos de distância. Então, nós vamos vir aqui, nós vamos deixar esse finalzinho e esse início aqui para trás. Então, nós vamos colocar os nossos olhos desse lado aqui. E nós vamos colocar entre as voltas 11 e 12 com 6 pontos de distância. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou colocar um alfinete aqui. Vamos contar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E colocar o outro alfinete aqui. 6 pontos de distância entre eles, entre as voltas 11 e 12. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos de distância entre eles. Eu vou só pegar aqui
que eu tenho essa ferramenta aqui para colocar os olhinhos. Mas se você não tiver, não tem problema, tá joia? Eu tenho essa ferramenta aqui. Nós vamos abrir o espaço para colocar os nossos olhinhos. Eu gosto de abrir com a agulha mesmo. Ó, vou tirar o alfinete, colocar a agulha onde estava o alfinete e aí eu dou uma leve puxadinha para poder abrir um buraquinho. Abrir o buraquinho, vamos colocar o nosso olhinho nesse buraquinho. De novo, tirar, colocar aqui a nossa agulha, dar uma leve puxadinha só para abrir um buraquinho para ajudar na hora de colocar o olhinho. Colocou o olhinho, a gente ajeita. Então, nós vamos pegar o nosso fio branco. É só um pedacinho, pessoal, não precisa de muito. Só esse pedacinho aqui, olha, é um pedacinho de uns 30 centímetros mais ou menos, só que dividido ao meio. Ou seja, 15 centímetros para cada lado de olhinho. Vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro, vamos pegar o nosso fio branco, coloco na agulha e aí, pessoal, a gente vai sair aqui em cima e aqui embaixo, bem assim, ó, por dentro. Eu pego bem rente aqui no olhinho para sair lá por cima, para fazer o nosso detalhe. E aí, eu saio aqui, bem aqui embaixo mesmo do olhinho. Saio bem embaixo do olhinho mesmo, que é para ficar um em cima e outro embaixo desse jeitinho aqui, bem no centro aqui do olho, tá vendo? É para ficar desse jeitinho aqui o de vocês. Agora, eu venho aqui e coloco a trava. Se vocês não tiverem, não tem problema não ter essa pecinha aqui, porque dá para colocar com a mão mesmo, ó. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Coloquei com a mão mesmo. Viu, pessoal? Dá para colocar com a mão mesmo, olha. Vamos colocar o outro. Vamos colocar a trava. Confesso que com essa ferramenta é bem mais prático, mais rápido, mais fácil. Pessoal, então vamos continuar aqui a nossa cabecinha, né? Nós já colocamos os olhinhos, as travas, colocamos o nosso detalhe em branco. Agora nós vamos colar. Nós vamos pegar um alfinete, porque é só uma gotinha mesmo. Uma gotinha assim, bem pequenininha, que nós vamos usar para poder colar. E aí, nós vamos passar bem aqui na beiradinha do olho. Não é no crochê, é no olho. E é só um pinguinho, tá vendo? Só um pinguinho de cola mesmo. E aí, a gente vai colocar aqui o detalhezinho para ficar coladinho assim. Olha que legal. Que gracinha que fica. Agora, nós vamos dar continuidade à nossa cabecinha, para terminarmos a nossa cabecinha. Carreira 15, 4 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 30 pontos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Não vamos esquecer de colocar o marcador. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 30 pontos baixos. Vou fazer os meus, façam o de vocês e eu volto já já. Carreira de número 15 finalizada. Carreira de número 16, 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 24 pontos. 1, 2, vamos colocar o nosso marcador.
3 pontos baixos e uma diminuição. Diminuição, pega a alcinha de fora do primeiro ponto, a alcinha de fora do segundo ponto e faz um ponto baixo. Essa é a nossa diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Vamos fazer por toda a volta 3 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 24 pontos. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Carreira 16 finalizada. Vamos para a carreira de número 17. 2 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 18 pontos baixos. 1, 2, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso em toda a volta, totalizando 18 pontos baixos. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Carreira de número 17 finalizada. Agora nós vamos parar um pouquinho para colocar já um pouquinho de enchimento. Vamos encher a nossa peça e, pessoal, deixa eu falar com vocês aqui. A hora de encher a peça é uma hora bem delicada. A gente tem que pegar assim pedaços pequenos para ir colocando, acomodando. Por quê? Porque se colocar demais, corre risco de abrir os pontos. E se abrir os pontos, a peça está perdida. Não tem o que fazer se abrir os pontos. E se colocar de menos, fica aquela coisa murchinha, xoxa. Não fica legal. Então, essa hora aqui tem que ter calma, tem que ter paciência, tranquilidade. Eu sei que dá vontade de colocar logo tudo, um monte de enchimento e encher rápido, mas nessa hora aqui não dá. A gente precisa ter muita calma, acomodar bem, olhar os pontos que tá precisando mais, os pontos que precisam de menos, e aí a gente vai colocando. Tá joia? Vamos encher aqui a nossa cabecinha. Vamos deixar um pouco de espaço para terminar as voltas, porque nós não terminamos ainda, já tá terminando, mas ainda não terminamos. Então, vamos deixar um pouco de espaço para poder a gente terminar a nossa cabecinha do nosso ursinho Tutti. Tá joia? Eu vou encher aqui, já eu volto com vocês. Cabecinha cheia, volta de número 18. Um ponto baixo e uma diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente. No final, nós vamos ficar com 12 pontos. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Volta de número 18, finalizada, um ponto e uma diminuição, totalizando 12 pontos. Agora, nós vamos para a volta de número 19. Essa volta, nós vamos fazer diminuição em toda a volta e vamos ficar com 6 pontos baixos. Depois que terminar a volta toda, nós podemos colocar um pouco mais de enchimento para terminar de preencher aqui em volta. Já eu volto. Terminamos a nossa última volta de diminuição em toda a volta e ficamos com 6 pontos baixos. Agora, nós vamos puxar o nosso fio, deixando um pedaço para finalizarmos com o anel mágico invertido. Venho aqui no primeiro pontinho aqui, pego só a alcinha de fora. Alcinha de fora, uma, alcinha de fora, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que sempre fica essa alcinha aqui, ó, que fica sobrando entre um pontinho e outro. E aí eu pego ela também. Aí agora é só puxar que vai formar o nosso anel mágico invertido. E aí eu gosto de passar por alguns pontinhos antes de colocar o fio para dentro. Olha como fica o nosso anel mágico invertido. Fica igual o anel mágico do início, não é verdade? E aí a gente passa mais uma vezinha
eu gosto de passar para deixar firme. Ainda mais se a criança for pegar para brincar e tudo, não desfaz. Dou um nozinho aqui, em um pontinho só. Passo aqui, dou um nozinho e coloco esse nozinho lá para dentro. Nós vamos sumir com esse nozinho aqui para dentro, pode sair em qualquer ponto aqui da cabeça e pode puxar para poder esse nozinho entrar e aqui ficar bem retinho, ó. Tá vendo? Fica bem retinho o anel mágico invertido. E tá pronta a nossa cabecinha. Pessoal, vamos fazer as nossas perninhas. Com fio marrom, nós vamos fazer o anel mágico. 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos no anel mágico. Segunda volta, nós vamos fazer aumento em toda a volta. São 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. 1 e 2, que é um aumento. Vamos colocar o nosso marcador. Segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e 6 aumentos. Sexto aumento. Vamos puxar aqui até ficar bem fechadinho o nosso anel mágico. Terceira carreira, da carreira 3 até a carreira 10, vão ser ponto baixo sobre ponto baixo. 12 pontos baixos da carreira 3 à carreira 10. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Carreira de número 10 finalizada. Agora nós vamos colocar um pouco de enchimento de fibra acrílica. Vamos colocar, pode colocar com a própria agulha. Quem não tem o socadorzinho de enchimento, pode colocar com a própria agulha. Eu não encho até em cima, tá, pessoal? Eu não encho até em cima porque eu gosto que na hora de costurar tenha um espaçozinho aqui pra gente poder costurar. Então, eu encho só assim. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 5 pontos, pegando o ponto da frente e o ponto de trás. Nós vamos fechar a nossa peça. Nós vamos pegar aqui, como nós fizemos no bracinho, e vamos fechar com 5 pontos baixos. 1, vai lá atrás, ó, pega o ponto da frente e o ponto de trás. 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos. Nós vamos deixar um pedaço de fio para costurar. Nós vamos costurar no corpinho. E tá pronta a perninha. Vocês vão fazer 2 perninhas. Façam as 2 perninhas para depois a gente costurar e reserva. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas e vamos reservar também. Nós vamos com o fio marrom fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Segunda volta, nós vamos fazer aumento em toda a volta. 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Um aumento. Vamos colocar o nosso marcador. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos.
5 aumentos e 6 aumentos. Vamos puxar o nosso fio, né, para ficar com o anel mágico bem fechadinho, bonitinho. Carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento em toda a volta. Nós vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento em toda a volta. Eu vou fazer o meu aqui e eu já volto com vocês para a gente poder dar continuidade. Carreira de número 3 finalizada com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 4 até a carreira de número 6, ponto sobre ponto, totalizando 18 pontos baixos. Vou fazer as minhas carreiras aqui e já volto com vocês. Carreira de número 6 finalizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós já podemos cortar esse fio aqui de dentro. Podemos cortar esse fio do anel mágico. E nós vamos deixar um fio para costurar a orelha na cabeça. 2 orelhinhas. Para depois a gente costurar na cabeça. Agora, vamos fazer o nosso corpinho. O corpinho desse ursinho Tutti que eu tô fazendo com vocês, eu vou fazer a roupinha dele com esse fio 2137, que é esse azul bebê. Lembrando que o outro ursinho Tutti que eu fiz foi com a cor verde 5442, tá joia? Mas fica a seu critério. Você faz a roupinha da cor que você quiser. Se quiser fazer menininha com a roupinha rosa, pode fazer também, tá joia? Nós vamos começar o nosso corpo com o anel mágico e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos no anel mágico. Carreira de número 2, nós vamos fazer aumento em toda a volta. 6 aumentos, totalizando 12 pontos. Um aumento. Vamos colocar o nosso marcador. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. E 6 aumentos. Nós vamos puxar o nosso fio para fechar o nosso anel mágico. Fica bem fechadinho. Carreira de número 3. Um ponto baixo e um aumento em toda a volta, totalizando 18 pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento. Vamos colocar o nosso marcador no primeiro pontinho. Um ponto baixo e um aumento em toda a volta. Nós vamos ficar com 18 pontos. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Carreira número 3 finalizada com 18 pontos. Agora nós vamos para a carreira de número 4. 2 pontos baixos e um aumento em toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento em toda a volta, totalizando 24 pontos. Eu vou fazendo aqui e já volto com vocês. Carreira de número 4 finalizada com 24 pontos. Agora nós vamos para a carreira de número 5. Carreira de número 5, 3 pontos baixos e um aumento. 2, 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por toda a nossa volta, totalizando 30 pontos baixos. 3 pontos baixos e um aumento em toda a volta.
Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Carreira de número 5 finalizada. Nós vamos agora para a carreira de número 6. Que nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 4 pontos baixos e um aumento, totalizando 36 pontos. 4 e um aumento. Carreira de número 6 finalizada, 4 pontos baixos e um aumento, 36 pontos baixos. Da carreira de número 7 até a carreira de número 10, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, 36 pontos baixos em toda a volta. Carreira de número 10 finalizada com 36 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, nós já podemos cortar esse fio do anel mágico. Nós vamos trocar para a cor do corpinho, a cor de pele do nosso ursinho. Eu gosto de fazer a troca de cor assim. Venho aqui, puxo o fio aqui, coloco a agulha nessa alcinha e nessa alcinha do ponto. Pego o fio da cor de pele e vou fazer 36 pontos. Carreira de número 11, 36 pontos, ponto sobre ponto. Fiz 4 pontinhos, até com 2, 3 pontinhos já dá. A gente puxa essa alcinha e vai estar pronta a nossa troca de cor. A gente já puxou o fio, não puxou? Então agora a gente já pode cortar esse fio azul, amarrar esses 2 fios, porque senão o fio azul pode atrapalhar a gente. Então nós vamos amarrar. E pronto, nós vamos dar continuidade às nossas voltas. Da carreira de número 11 à carreira de número 14, 36 pontos, ponto baixo sobre ponto baixo. 11, 12, 13, 14, mais 4 carreiras em cor de pele, 36 pontos. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Carreira de número 14, finalizada com 36 pontos. Agora, nós vamos começar as diminuições. Carreira de número 15, 4 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 30 pontos baixos. 2, 3, 4 pontos e uma diminuição em toda a volta, ficando com 30 pontos baixos. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Carreira de número 15 finalizada com 30 pontos baixos. Nós vamos para a carreira de número 16. Carreira de número 16, 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 24 pontos. Vou fazer o meu e já volto. Carreira de número 16 finalizada com 24 pontos. Agora nós vamos unir os braços ao nosso corpinho. Nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e nós vamos pegar 4 pontos baixos, pegando um ponto do bracinho e um ponto do corpinho. Vamos pegar aqui, ó, um ponto do bracinho e um ponto do corpinho, 4 pontos baixos. Ó, laçou, passou pelo ponto baixo do corpinho, pelo ponto baixo do bracinho e puxou. Novamente. 2, 3,
e 4. 4 pontos baixos, pegando o bracinho e o corpinho. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos na frente e vamos unir depois lá na frente o outro bracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora nós vamos pegar novamente o pontinho do bracinho e o pontinho do corpo. 4 pontos baixos, unindo o bracinho com o corpo. 1, 2, 3 e 4. E nós vamos finalizar com 3 pontos baixos, totalizando 8 pontos baixos atrás, 8 pontos baixos na frente, 4 unindo um braço e 4 unindo o outro braço. Vai ficar assim o nosso corpinho. Agora, carreira de número 18. Carreira de número 18, 2 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, totalizando 18 pontos baixos. 1, 2, 2 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Carreira de número 18, finalizada com 18 pontos baixos. Carreira de número 19, ponto baixo sobre ponto baixo. 18 pontos no total. Eu vou fazendo as minhas aqui e já eu volto. Carreira de número 19 finalizada, e essa foi a nossa última volta. Nós vamos tirar o nosso marcador, vamos colocar enchimento, nós vamos encher o nosso corpinho e nós vamos deixar um fio, uma ponta longa, para nós costurarmos o corpo na cabecinha. Eu vou terminar de encher o meu aqui e eu já volto com vocês para nós costurarmos o corpinho na cabecinha. Pessoal, já coloquei o enchimento no corpinho, já marquei aqui na minha cabeça, vou mostrar para vocês que nós vamos costurar a cabeça entre as carreiras 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Entre as voltas 3 e 4 que nós vamos costurar a cabecinha dele. Coloca a cabeça assim, retinha, com o corpinho, e nós vamos fixar com um alfinete. A cabeça mais firme e a gente consegue costurar melhor. Vamos colocar o nosso fio na agulha de tapeceiro. E eu faço a costura dessa forma aqui. Tá saindo do corpinho, então eu vou pegar aqui na cabeça, no ruminho aonde tá o fio aqui. E na carreira que a gente combinou de começar a fazer a costura. Olha, é assim que eu faço. Eu não pego, eu pego entre os pontos. Eu pego entre os pontos e aí eu vou voltar lá onde eu saí. Vou voltar com o fio lá onde eu saí, no pontinho que eu saí. Vou pegar aqui, ó, entre os pontos. E aí, eu venho aqui de novo onde eu saí em cima, que é para não deixar passar nenhum pontinho. Nós vamos pegar todos os pontos da cabeça e do corpinho. Volto lá de onde saiu o meu fio e venho pro pontinho da frente. E é assim que eu faço a costura. Simples, fica uma costura invisível. Volto lá em cima, onde a gente saiu, e pego no pontinho da frente.
sem pular nenhum ponto, nem da cabeça e nem do corpinho. Depois, ao final, vocês vão ver como é que fica uma costura invisível. Volto no mesmo lugar onde saiu o pontinho do corpinho e vou pro pontinho da frente. Eu vou fazer a minha costura aqui e eu já volto com vocês para mostrar para vocês como é que ficou essa costura invisível. Pessoal, terminei a minha costura. Olha essa costura, pessoal. Parece que o corpo e a cabeça são uma coisa só, sem costura nenhuma, não é verdade? Terminei, ó, cheguei aqui atrás, voltei pra gente terminar junto. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um pontinho aqui, pegar um pedacinho aqui do pontinho, uma alcinha do pontinho, pra gente poder dar um nozinho e arrematar. A gente dá um nozinho, entra no mesmo lugar onde saiu o fio e joga o fio lá embaixo. Joga o fio lá embaixo para esconder esse fio aqui e para o nozinho entrar e não ficar nada aparente. Aí o nozinho entrou, não tem nozinho e a costura fica essa costura perfeita, costura invisível. Voltamos aqui para terminar de costurar as perninhas do nosso ursinho Tutti. Eu já costurei um lado, uma perninha. Nós vamos costurar entre as voltas 6 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre as voltas 6 a 10, nós vamos costurar a nossa perninha. E é aqui, ó, pessoal, no rumo do bracinho, tá joia? No rumo do bracinho, nós vamos costurar a nossa perninha, que é para ele poder ficar sentadinho. Agora eu vou costurar com vocês a outra perninha, porque a primeira nós já costuramos. Então, vamos lá? Pega a agulha de tapeceiro, coloca o fio, venho aqui nessa aqui, primeira carreira aqui, que é a carreira de número 3, e volto lá no pontinho de onde nós saímos. Olha, e eu gosto de passar essa costura aqui 2 vezes, que é para ficar bem reforçada essa costura. Porque se for para criança brincar, não sai a perninha, não estraga. Se for para um porta-maternidade, não tem problema você fazer uma costura direto. Mas, como pode ser para uma criança brincar também, aí eu gosto de fazer essa costura reforçada aqui. Passei as 2 vezes, agora nós vamos vir no próximo pontinho da perna e pega no mesmo pontinho que a gente saiu. Volta no pontinho da perna que a gente saiu. Passa pelo outro pontinho da perna, no mesmo pontinho de base. Volta no pontinho que a gente saiu da perna. Passa aqui pelo próximo pontinho da perna e vai no mesmo ponto de base que a gente saiu. Volta. Tá vendo, pessoal? É uma costura simples. Não tem bicho de 7 cabeças nessa costura, não. É uma costura simples. Volta aqui no mesmo pontinho de base para poder a gente finalizar. Terminou o último pontinho de base aqui, nós vamos fazer um nozinho. Vem aqui, ó, onde a gente saiu. E faz o nozinho, colocar a agulha aqui nessa voltinha aqui que a gente fez. Fez o nozinho, aí a gente já pode introduzir aqui e jogar lá no fio onde a gente terminou a outra perninha. Aí aqui a gente dá o nozinho, vocês podem ver que fica bem reforçada essa costura. A criança pode brincar que não vai sair
do lugar. E aí a gente pega aqui, joga lá em outro ponto, para poder a gente sumir com esse nozinho aqui. Tá joia? Ó, o nozinho entra. Entrou o nozinho, aí agora sim a gente já pode cortar e esconder esse fio. Tem gente que gosta de colocar todo o resto de fio para dentro do ursinho para servir de enchimento. Eu gosto de cortar e colocar só o restinho mesmo do fio. As nossas perninhas estão costuradas do nosso ursinho Tutti e ele fica sentadinho, tá vendo que gracinha? E agora nós vamos costurar as nossas orelhinhas. Vamos marcar e vamos costurar as nossas orelhinhas. Pessoal, eu já marquei aqui, ó, a nossa orelhinha. Já costurei a primeira orelhinha. Nós vamos costurar entre a volta de número 2 até a volta de número 8, a nossa orelhinha. Pessoal, é uma costura simples, igual a da perninha. Não tem segredo, eu sempre costuro da mesma forma. Eu não sei como é a costura de vocês, mas a minha eu costumo costurar sempre da mesma forma. Passo aqui, passo de volta aqui, onde eu saí, para poder firmar. E aí, então, é que eu começo a pegar os outros. Pego aqui, saio aqui na frente. Aí, pego o pontinho da cabeça, no mesmo rumo aqui onde eu saí. No mesmo rumo aqui, ó. Onde eu saí, eu pego um pontinho da cabeça, jogo lá atrás, no mesmo rumo do próximo pontinho. No mesmo rumo do próximo pontinho que a gente vai pegar, saio lá na frente, aí pego o pontinho da cabeça que tá bem no rumo aqui, ó, e jogo lá atrás, pra gente poder pegar de volta. E é isso, pessoal, não tem segredo. Eu vou costurar a minha orelha aqui, vocês façam a costura de vocês aí e eu já volto pra gente passar para a próxima parte do nosso ursinho Tutti. Pronto, pessoal, terminamos as nossas orelhinhas, a costura das nossas orelhinhas e o nosso ursinho já tá ficando uma fofurinha. Nós vamos pegar aqui, ó. Eu gosto de colocar o fio aqui atrás para depois eu voltar e amarrar. Nós vamos bordar a nossa sobrancelha um pontinho acima do olho, na lateral. E vamos contar 1, 2 pontos e pegar aqui em cima do segundo ponto, acima de onde a gente entrou com o nosso fio. E aí, nós já vamos jogar lá do outro lado um pontinho na lateral do olho, acima do olho. A gente já joga pra cá, conta 1, 2 e já pega aqui em cima e joga lá atrás, onde a gente entrou, pra gente poder dar um nozinho e finalizar. Tá joia? Joga aqui atrás pra gente dar o pontinho e finalizar. E tá pronta as nossas sobrancelhas. Agora nós vamos fazer o fuço e o focinho. Nós vamos fazer anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o anel mágico. E na carreira de número 2, nós vamos fazer aumento. 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. O aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
E aí, nós vamos colocar o nosso marcador para marcar o nosso primeiro pontinho. Primeiro aumento. 2, 3, 4, 5 e 6. 6 aumentos, certo? Vamos fechar o nosso anel mágico. A próxima volta vai ser ponto baixo em toda a volta. 12 pontos baixos, sendo ponto sobre ponto, totalizando 12 pontos baixos. Nossa quarta carreira vai ser um ponto baixo e um aumento em toda a volta. É a quarta e última carreira, totalizando 18 pontos baixos nessa carreira de número 4. Agora, corta o fio, deixando uma ponta longa para a gente costurar na cabeça. E nós vamos costurar na cabeça abaixo da volta de número 12. Quando estiver finalizando a costura, aí a gente pode colocar só um pouquinho de enchimento para poder ficar um focinho mais armadinho, né? Só que antes eu gosto de fazer o bordado. Então nós vamos bordar o focinho com a cor marrom. Deixa essa ponta virada para baixo, que é onde nós vamos começar a nossa costura. E daí nós vamos bordar o focinho. Não tem segredo, pessoal. Não tem nenhum segredo o bordado do focinho. Eu vou bordar o meu focinho aqui e eu já volto com vocês. Bordem o focinho de vocês aí, da maneira que vocês quiserem, que vocês preferirem. Que eu vou bordar o meu aqui e eu já volto com vocês. Pessoal, já bordei aqui o nosso focinho. Agora, nós vamos costurar o focinho no rostinho dele. Nós vamos colocar o focinho, costurar o focinho mais ou menos entre a volta 9 e a volta 15. Tá joia? Conta daqui de cima para baixo. Entre a volta 9 e a volta 15, mais ou menos, nós vamos costurar assim, bem centralizadinho no rostinho dele. E a costura é a mesma costura da perninha, a mesma costura das orelhinhas, tá joia? Eu vou costurar o meu focinho e já volto com vocês. Pronto, pessoal, focinho bordado, costurado, nosso ursinho já tá ficando a coisinha mais fofa. Agora nós vamos fazer o casaquinho. Nós vamos fazer o casaco dele. O original, eu fiz o casaco verde e agora eu tô fazendo esse com a cor azul. Então, nós vamos fazer o casaquinho com a cor azul 2137. Nós vamos fazer o nosso nó corrediço e vamos fazer 25 correntinhas. Vamos fazer 25 correntinhas para fazermos a primeira carreira. Vou fazer as minhas 25 aqui e já volto com vocês. Agora nós vamos pular essa primeira correntinha aqui da agulha, vamos a partir da segunda correntinha fazer 24 pontos baixos. Terminei aqui os 24 pontos baixos. Agora na volta de número 2, nós vamos subir uma correntinha, virou o trabalho e nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. 2 pontos baixos, 1 e 2 e outro aumento. 6 pontos baixos, 1, 2,
3, 4, 5 e 6 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. E 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Nós finalizamos essa volta com 28 pontos. Nós terminamos a volta de número 2 com 28 pontos. Agora nós vamos uma correntinha, vira o trabalho, e a volta de número 3 vão ser 4 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, pula 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, nós vamos fazer 10 pontos baixos a partir do próximo ponto que pulamos os 5 pontos. A partir do 6º ponto, nós vamos fazer 10 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Pula 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, engancha o fio e vamos finalizar com 4 pontos baixos, 2, 3 e 4. Nós fizemos aqui a aberturinha dos braços. Finalizamos com 4 pontos baixos, totalizando 28 pontos. Agora nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho e vamos voltar fazendo ponto sobre ponto, ou seja, uma carreira reta com 28 pontos. Eu vou fazer aqui as minhas e vocês têm que pegar todas as 5 correntinhas que nós pulamos da outra volta para fazer os pontos. Pega a alcinha da correntinha e vamos fazer ponto baixo nas 5 alcinhas. Tá joia? Eu vou finalizar a minha aqui e já volto com vocês. Terminamos a nossa volta de número 4, ponto baixo em toda volta. Fizemos aqui a aberturinha de colocar os bracinhos. E agora nós vamos para a nossa volta de número 5, que vão ser 9 pontos baixos, uma correntinha, vira o trabalho, 9 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Vamos de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E um aumento. E vamos finalizar essa carreira com 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizamos essa volta com um total de 30 pontos baixos. Sobe uma correntinha e vamos para a volta de número 6, que vão ser 9 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e um aumento.
2 vezes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. E vamos finalizar essa volta com 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos. Ficamos aqui com um total de 32 pontos. Uma correntinha, volta de número 7. 9 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos e um aumento. 10 pontos e um aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos e um aumento. E vamos finalizar essa volta com 11 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixos. Finalizamos a volta de número 7 com 34 pontos. E vamos para a volta de número 8. 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 2, 3, 4, 5 e um aumento. Novamente 5 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vamos finalizar essa volta com 11 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma correntinha, vira o trabalho e vamos para a volta de número 9. Nós finalizamos a volta de número 8 com 37 pontos. Agora nós vamos para a volta de número 9 com 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. E vamos finalizar essa volta com 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos, totalizando 40 pontos baixos nessa volta.
Vamos subir uma correntinha, virar e vamos para a carreira de número 10, com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um aumento, 8 pontos baixos e um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e um aumento. E vamos finalizar essa volta com 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos, totalizando 43 pontos. Vamos para a volta de número 11, uma correntinha, virou o trabalho, 11 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos e um aumento, 9 pontos baixos e um aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. E vamos finalizar essa volta com 11 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Finalizamos a volta de número 11, totalizando 46 pontos. Agora, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Uma correntinha, ponto baixo em toda a volta, 46 pontos. Pronto, finalizei a nossa volta de número 12, com ponto baixo em toda a volta, totalizando 46 pontos. Agora, nós vamos fazer a gola. Para fazer a nossa gola, nós vamos subir aqui na lateral aqui do casaco, com pontos baixos, até chegar lá na parte de cima. Vamos colocar mais um ponto baixo aqui no mesmo ponto para fazer a viradinha do casaco. Inclusive, eu gosto de colocar um aumento triplo aqui na beiradinha para fazer a viradinha do casaco. E aí, a gente começa a pegar aqui nas laterais para até chegar lá em cima, com pontos baixos, para a gente poder fazer a golinha do casaquinho. Chegamos aqui em cima. Agora, nós vou fazer mais um pontinho aqui nessa beiradinha para virar. E nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui nessa primeira alcinha. Nós vamos trabalhar nas alcinhas das correntinhas iniciais. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixo, meio ponto alto, que você dá a laçada,
Introduz na alcinha, tira, fica com as 3 alcinhas e tira as 3 juntas. Esse é o nosso meio ponto alto. 3 pontos altos, 1, 2 e 3 pontos altos, um meio ponto alto, um meio ponto alto, 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um meio ponto alto, três pontos altos. O ponto alto a gente dá a laçada, introduz, puxa o fio do novelo, fica com 3. Tira 2 alcinhas, fica com 2, tira as outras 2. Esse é o ponto alto. 3 pontos altos, meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. E está pronta a nossa golinha. Agora nós vamos descer a outra lateral com pontos baixos para finalizar o nosso casaco. Nós não vamos arrematar essa parte, porque essa parte vai servir para amarrar o casaquinho. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui, que é a viradinha, e vamos deixar essa pontinha aqui na espera. Vamos descendo com pontos baixos até quando chegar lá no final, para a gente poder arrematar o nosso trabalho. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Chegamos ao final, vamos fazer aqui um aumento triplo, igual nós fizemos na outra ponta. Vamos cortar esse fio aqui, para a gente poder arrematar. Tá pronto o nosso casaquinho, a golinha. Agora nós vamos arrematar. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Para fazer um ponto falso, a gente pula um pontinho de base, vai no próximo, coloca o fio de frente para trás, a gente puxa até ficar assim, ó, uma alcinha parecendo um ponto, introduz no meio do último ponto que a gente saiu, e eu já gosto de pegar a alcinha de baixo para fazer o ponto fake ou ponto falso. Olha como fica certinho o pontinho. Fizemos aqui o nosso ponto fake, agora nós podemos arrematar. Eu gosto de passar por alguns pontinhos. Eu trago o fio mais para baixo, sem puxar muito, para não deformar o pontinho fake que a gente fez. E eu arremato passando por alguns pontinhos. Passo aqui por alguns pontinhos por dentro da roupinha. Dou um nozinho aqui, pego uma pontinha aqui da alcinha, dou um nozinho, dei o nozinho, agora eu vou esconder esse nozinho, levando mais um pouco por alguns pontinhos, pra gente poder esconder esse nozinho que a gente fez. Aí ele entra no meio dos pontos e esconde o nozinho. Agora sim, nós podemos cortar e tá pronta a nossa blusinha. Agora nós vamos colocar um fiozinho desse aqui do outro lado pra gente poder amarrar. Eu vou colocar um fiozinho aqui, vou vestir ele e já volto com vocês. Pessoal, já coloquei aqui do outro lado um pedacinho pra gente fazer o lacinho, pra gente amarrar. Coloquei o casaquinho nele. Agora nós vamos costurar. Nós vamos unir as duas partes do casaco pra ficar fechadinho, bem bonitinho, igual o outro, tá joia? Nós vamos costurar aqui unindo as partes. E é aquela mesma costura simples que eu já expliquei pra vocês. Nós vamos pegar de um lado para o outro, nós vamos
vamos passando de um lado pro outro, uma costura simples, tá joia? E como sempre, eu gosto sempre de voltar no mesmo, pelo menos uma vez, para depois a gente continuar subindo o trabalho. E aí a gente vai juntando assim as partes e nós vamos costurar. Eu vou costurar a minha blusinha aqui, vocês costurem de vocês aí, para nós unirmos as duas partes. E eu já volto com vocês com o nosso ursinho já com o casaquinho pronto. Pronto, pessoal, terminei de fazer a costura do casaquinho, dei o lacinho da golinha e o nosso ursinho Tutti está finalizado. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Fiz com todo amor, todo carinho para vocês. Pode variar nas cores da roupinha, pode fazer de vestidinho, menininha, com um lacinho. Se não quiser fazer a gola, pode fazer uma gravatinha também, tá joia? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que eu postar por aqui, curtir, comentar, compartilhar para me ajudar no crescimento do nosso canal, tá joia? E até a próxima!